Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo a palavra junto com vocês e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 8 de Lucas. Vamos ver o que o Senhor nos prepara através desse capítulo. Vamos estar dando uma olhada no contexto da parábola do semeador, a cura de um endemoniado. Então vamos estar olhando esses assuntos aí que contém neste capítulo 8. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 8, ele vai estar falando sobre a parábola do semeador. E veja bem aqui ele fala: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Vale lembrar que essas mulheres ajudavam o ministério de Cristo ali, sustentando com os bens que elas tinham também, como fala ali na palavra. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jerusalém gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. As plantas, ele fala que sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem a palavra. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Essa parábola, ela se cumpre em muitas pessoas. A gente vê que muitas recebem rapidamente a palavra e de repente o Satanás parece que tira ali, desencorajando eles para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Enfim, tem uma situação que vai ser provada e tem muitas pessoas que desistem. As que caem entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Enfim, tem detalhes aí sobre as preocupações, acaba sufocando a palavra de Deus também, como fala ali, ó. As riquezas também, como está escrito, mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Enfim, esse fruto é fruto, digamos assim, ter um bom caráter também perante o nosso Senhor, ser amado pelo Senhor, amar o Senhor primeiramente, como fala o primeiro mandamento do nosso Deus, e seguir o caminho reto do nosso Senhor, sem deixar que esses detalhes, como a gente viu ali, os espinhos nos sufoquem, as riquezas também, porque é permitido você também ser rico, mas não deixar o seu coração tomar conta desses detalhes aí das preocupações do mundo. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz.
Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo chamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se a seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Mas muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E implorava-lhes que não mandassem para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploravam a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que estava acontecendo, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando aproximaram-se de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhes que o deixasse ir com ele. Mas Jesus os mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Enfim, vale lembrar que esse camarada aí que foi curado aí, ele, digamos que foi, testemunhou para esta cidade ali o quanto que Jesus foi bom na vida dele. Ele livrou ele daqueles demônios que estavam atormentando ele. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Então, entrando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como
Todos negaram. Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isto, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai, e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Enfim, dá para entender que neste caminho foi 2 milagres feitos. Aliás, depois que ele desceu do barco ali, que chegou na outra região, ali foi uma mulher curada também, e esta menina também voltou a viver ali para testemunhar o quanto que Jesus fez na vida dela. E vale lembrar que Jesus ali ele estava ressuscitando, mostrando também que é possível para Deus, tudo é possível para aquele que crê. Enfim, quando Cristo voltar, os que estiverem na sepultura também vão levantar do pó e vão ter vida também. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!